partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, hoje, quarta-feira, dia de chamados para servir aqui na Rádio Manaim, 8 horas 12 minutos, 8h12, horário de Brasília, já no mês de outubro, hoje 2 de outubro de 2024. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o pastor João Carlos Braga, que está sempre nos dando essa assessoria. Pastor, paz do Senhor, muito bom revê-lo novamente. Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. A cada quarta-feira o Senhor nos presenteia, né, com bênçãos de experiências maravilhosas que Ele opera, e que a gente vai sendo edificado com isso, vendo cada vez mais a graça do nosso Deus sobre a nossa vida. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. E o nosso convidado de hoje é o pastor Gleidson Lírio Neves, que você já está vendo aí pela tela aí da TV Manaim, também pelo YouTube, né, pelos nossos canais digitais aqui oficiais da Igreja Cristã Maranata. O pastor Gleidson, ele é consultor de segurança do trabalho, ele está há 32 anos servindo ao Senhor, né? Está pastor há 3 anos, ele está servindo o Senhor ali como pastor na Igreja Cristã Maranata do bairro Resistência 3, aqui em Vitória. Para quem não conhece, você entra ali em Maruípe, né? Entra ali no bairro chamado Maruípe e você faz aquele contorno, né? Passa ali pelos bairros São Pedro 1, 2, 3, 4, 5, 6, já perdi a conta. E ali no bairro Santo Antônio, né? Dá a volta ali na rodoviária. Pronto, já fiz todo o percurso para você entender. Mas fica pertinho de Maruípe, não fica tão longe ali, o bairro Resistência, não. Os nossos irmãos ali, grande abraço aos irmãos. Ele é esposo, né, da Simone Bernardino Mendes Neves, a sua esposa, e pai do Lucas e da Marissa, desse casal. Pastor, uma alegria para nós recebê-lo nessa manhã aqui na Rádio Manaim. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, pastor João. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. A paz do Senhor aos ouvintes também. E nós estamos aqui para contar a nossa experiência quando fomos chamados para servir ao Senhor. Estamos aqui para colaborar e para que sirva também de testemunho daquilo que o Senhor fez na nossa vida e que pode realizar na vida de todos quantos desejarem e aceitar ao chamado do Senhor. Pegando esse gancho, o Senhor disse para nós aqui em off que está há 32 anos servindo a Deus, né, como servo, buscando o Senhor. Nesses 32 anos, quando é que o Senhor chegou para a igreja? Assim, eu não estou fazendo nada, eu vou para a igreja. Foi mais ou menos assim? Ou não? Teve algo a mais? Houve algo da parte de Deus, algo divino, como sempre? Algo que mexeu com a sua estrutura? Ou repito, não estou fazendo nada, vou para a igreja. Foi mais ou menos assim ou não? Olha, eu digo que foi assim uma experiência muito interessante, porque eu tinha 20 anos na época, né? E eu estagiava na Teleste, né? Antiga Teleste. Antiga Teleste. Eu estagiava na Teleste. Ali na Costa Pereira? Não, eu estagiava na Praia do Canto. Praia do Canto. Okay. Na central da Praia do Canto. E lá, naquele local, havia um diácono, hoje ele é pastor, Rubens Rodrigues de Oliveira. Ele era o supervisor nosso dos estagiários. E a minha vida de jovem, né, era muito comum ao mundo da época, né? Mas o pastor Rubens, ele me evangelizou. Assim, uma evangelização até simples, porque ele dizia assim: Gleidson, eu queria que você lesse um versículo da Bíblia. E ele me dava um versículo de Jesus, né, nos evangelhos, e eu li aquilo e achava interessante. Isso no trabalho? Isso no trabalho. E eu, vivendo no mundo, né, não conhecia nada de igreja, né? A única experiência que eu tive de igreja é quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ia com uma vizinha minha em uma igreja tradicional ali em Jucutuquara, mas pouquíssima experiência com o Senhor, né? Quase que nenhuma mesmo.
muito novo também. Mas quando o Rubens começou, pastor João, a me mostrar a Bíblia, os versículos, me chamou muito a atenção quando ele pediu para eu ler sobre quando Jesus Cristo morreu na cruz e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Essa é a experiência a palavra que me apresentou, né, Jesus para mim. E o véu se rasgou e todos aqueles que creem no sangue de Jesus têm acesso a Deus, o nosso Pai. Essa palavra que o Rubens, ele me mostrou, marcou a minha vida. E eu falei, então eu posso conhecer a Deus, Rubens, da forma que eu estou? Ele falou, pode, Gleidson, pode. E dali eu comecei a querer conhecer ao Senhor. Assim foi a minha experiência. Mas eu posso avançar mais um pouquinho? Claro. A minha irmã, ela já estava indo na igreja, ela teve uma experiência com o Senhor na igreja do bairro lá. E como que foi esse meu chamado especificamente? Eu vivia no mundo como todos os jovens da época, ia ter um acampamento, era um acampamento no Mestre Álvaro, um monte que nós temos aqui, né? Aqui e eu ia junto com eles, mas como que seria esse passeio? Nós iríamos dormir na casa de um pessoal ao pé do morro, no bairro Cascata, chamado Cascata, e de manhã cedo nós iríamos subir para o monte, para o Mestre Álvaro. Isso era um sábado e nós íamos subir no domingo. Mas como eu estava lendo a Bíblia, porque o Rubens estava me mostrando os versículos, naquele dia, o Senhor tocou no meu coração para eu ir na igreja. E eu estava lá no bairro Cascata e aquilo me incomodou de tal forma que eu falei para o pessoal, falei, olha, eu vou dar um pulo na minha casa, lá em Vitória. E fica longe. E amanhã de manhã eu venho para subir. Aí o pessoal falou, não faz isso, Gleidson, né? Vamos ficar aqui, vai ter as coisas da noite aqui e tal. E eu falei, não, eu vou dar um pulo em casa primeiro. E fui para casa por volta de 6 horas da noite, desci. Quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha irmã assim, eu me arrumei, minha irmã falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou na igreja com você. Minha irmã chama-se Kátia. Na igreja? Vou. E fui na igreja. Fui no bairro lá, do mesmo jeito que eu estava, da mesma forma. E lá o Senhor falou comigo. Num louvor. O louvor chama-se Entrei no tempo de Deus. Já vivo a eternidade. Você também pode entrar. O meu tempo era contado para a morte, mas aprove o Pai enviar seu Filho, e hoje eu vivo já a eternidade. Eu lembro desse louvor como se fosse agora mesmo. E aquilo tocou o meu coração e eu disse assim, a partir de hoje eu quero esta vida em Jesus. Graças a Deus. E isso mudou a minha vida. Isso foi há 32 anos atrás, exatamente. Que parece que foi ontem, né? Eu lembro perfeitamente dos irmãos, do louvor, das pessoas que me cumprimentaram. Poderíamos citar o nome de algumas aqui. Irmão Milton, ele é um obreiro, hoje está lá em Joana d'Arc ainda. Muitos jovens, né? Eles me abraçaram, falaram, olha, esse é o irmão da Kátia. E tinha mais de 10 jovens na igreja, eles vieram para mim e me cumprimentaram. E aquilo mudou a minha vida, completamente. Então quer dizer que através do Rubens, o senhor teve contato com a palavra, através dos versículos, e a própria palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, e quando o louvor veio, então completou a obra de Deus, e ali você foi chamado e começou a sua caminhada com o Senhor. Perfeitamente, pastor João, perfeitamente.
Foi assim, algo... E a minha vida lá fora era muito forte, muito intensa, que eu participava junto com um grupo de pessoas no bairro, era uma turma, né? Era uma turma. E eu vivia intensamente aquilo ali. Então a minha saída daquele grupo foi muito impactante. Foi muito impactante. Eu posso até dizer aqui, né? Não como vantagem, como elogio, como orgulho, não, mas eu tocava num conjunto de rock. Então eu vivia muito intensamente. Era uma referência. Então a minha saída dali foi impactante, ao ponto dos colegas dizerem assim: não é possível. Você vai parar de fazer isso, você vai parar de fazer aquilo. E eu disse: sim, eu vou. Eu descobri um caminho maravilhoso. Aleluia. E eu digo o seguinte: vão comigo, fulano. Um amigo meu, assim, um irmão muito próximo, vão comigo. Mas eles não optaram por isso, né? Daquela turma lá, na verdade, nenhum deles vieram. Uns morreram, acidente de moto, muitos, o outro infartou, uns 5 daqueles já partiram. E os outros estão lá na vida que eles vivem mesmo até hoje. E nós conhecemos o Senhor. E a minha vida mudou completamente. Para melhor. Para melhor. Que maravilha. O irmão, o pastor Gleidson, ele atuou quantos anos atuou na Polícia Militar do Espírito Santo? Eu trabalhei no Corpo de Bombeiros 15 anos. Que era ligado à Polícia Militar. Que era ligado à Polícia Militar. Era 15 anos de efetivo serviço, mas eu tive um problema de saúde, né? Eu fui diagnosticado com câncer no estômago. E pela cirurgia e o tratamento, que foi muito agressivo, eu fui para a reserva, eu reformei, né? Com 15 anos de serviço efetivo no Corpo de Bombeiros aqui. Que também foi uma experiência muito marcante. Então pode nos contar como é que foi essa experiência. Por favor. Olha, foi... Como que se deu isso, né? A doença, né? Pegou, assim, de surpresa mesmo. Que idade você tinha, Gleidson? Eu tinha 36 anos de idade. Ok. Eu era muito, muito novo. E a minha vida ativa no Corpo de Bombeiros, né? Fisicamente. Então era uma coisa que eu não esperava. Na minha família não tinha casos desse tipo. E como que foi a experiência, né? Nós assistíamos à igreja de Colatina, né? Maria das Graças em Colatina. A gente saía daqui de Vitória, ia para Colatina e assistia às igrejas ali de um modo, Kleber, que nós saímos daqui com o carro, uma família, umas 2 famílias, né, no carro ali. Alugamos um hotel ali, ficamos ali no centro de Colatina, assistimos à igreja. E à noite nós fomos numa churrascaria, né? Participar ali, se alegrar. E ali eu passei mal. Não me senti bem. Eu comi ali e falei com a minha esposa: olha, eu vou pro carro porque eu não tô bem. Vocês terminam aí e tal. E nós vamos embora pro hotel. E isso, acabou, eles vieram pro carro. Quando a gente tava deslocando pro hotel, eu desmaiei no carro. E vomitei muito sangue. Muito, a quantidade muito grande. E fui levado para o hospital, lá em Colatina. E o médico fez uma endoscopia e olhou e viu uma imagem no meu estômago. E falou para minha esposa, ela é técnica de enfermagem, falou: olha, fala com ele que eu vi uma imagem muito sugestiva para o câncer de estômago. Daqui a 40 dias
pede para ele fazer uma biópsia para verificar. Se não der positivo, repete ela 10 vezes. O médico disse assim. E eu fui, fez a endoscopia e diagnosticou câncer de estômago. Falou, nós vamos ter que tirar o seu estômago. Nossa, Deus. Aí eu fiquei, foi uma surpresa. Falei, vai tirar o estômago? Você é muito jovem e tá num local no centro, no corpo do estômago, e nós temos que tirar ele totalmente. E aquilo foi um impacto muito grande. E eu falei, então vou ficar sem estômago? Você vai viver agora sem o seu estômago. Porque você precisa retirar isso do seu corpo muito rapidamente, porque é muito agressivo, explicou, né? O tipo da célula. Vamos fazer isso? E eu disse, vamos fazer. E foi feita a retirada total do estômago. A recuperação foi muito complexa mesmo. Eu digo para vocês, se vocês me vissem há 12 anos atrás, vocês não acreditariam que eu estou aqui hoje. Meu Deus. Eu digo assim com toda segurança mesmo, as pessoas que me conhecem. E numa visita dos pastores na minha casa, eu estava muito mal, muito debilitado. Aí um pastor orou por mim e disse assim, Gleidson, eu tive uma visão. Eu via que eu estava deitado no sofá. Eu via que você sentava no sofá, colocava os pés em cima de um tapete. Mas esse tapete, ele era uma pele de um cordeiro. E você colocava os pés ali em cima daquele tapete e descansava. Eu ouvi aquela visão e entendi que eu deveria descansar no Senhor. Kleber, Pastor João, daquele dia em diante, a minha recuperação foi surpreendente. Glória a Jesus. Eu fui me recuperando. Eu vou dizer para vocês aqui e para os irmãos que estão ouvindo, eu já não andava mais. Eu já não conseguia andar mais, porque retirou o estômago e eu tive o organismo não entendeu. E ele começou, e eu não me alimentava mais. E o organismo começou a se alimentar dos próprios nutrientes do corpo, né? Por exemplo, os que estão vendo, né? Tá vendo esse dedo aqui, Pastor João? Kleber? Tô vendo. Os irmãos que estão vendo? Esse hemisfério aqui, o direito, ele ficou desse jeito aqui. Todos os líquidos das articulações, eles foram consumidos pelo organismo. Pelo organismo. Para me manter vivo. E aquilo foi terrível. Eu posso dizer para todos que estão ouvindo, Pastor João, Kleber, foi uma experiência terrível. Dor, muita dor. Eu tomava um medicamento parente da morfina, que aquilo me deixava uma situação muito complicada. E quando o pastor orou e disse que eu era para eu descansar no Senhor, eu falei para minha esposa, eu não vou tomar mais esse remédio. Aí Simone falou, não, mas você precisa, você pode até parar, mas tem que ser gradativo, você tem que desmamar o remédio e tal. E eu falei, não, eu não vou tomar mais. E eu parei de tomar, porque eu entendi que eu deveria descansar no Senhor. E eu parei. Teve uma reação muito violenta no meu organismo e eu segurei aquilo ao ponto de eu já não aguentar mais. Mas eu descansei no Senhor e o Senhor me deu um grande livramento.
E hoje eu estou aqui para contar essa experiência para todos. Sempre quando eu tenho a oportunidade, como essa que foi me dada aqui, para uma pessoa, para um amigo, eu conto essa experiência e digo que vale a pena descansar no Senhor. Pastor Gleidson, eu fico pensando aqui, não é? Você muito novo, 36 anos. 36 anos, passando por essa luta, mas o que você não sabia, sua esposa não sabia, nós não sabíamos, é que Deus tinha um projeto de um ministério lá na frente. Tinha. Então nem a enfermidade, nada disso podia parar aquilo que seria um instrumento do Senhor para a salvação de vidas, para o governo de uma igreja, para cuidado de ovelhas. Então aí que a gente vê que a palavra diz assim: o justo viverá pela fé. O irmão teve fé naquela visão de que ia descansar os pés ali no pelo do cordeiro, ia descansar, e hoje nós vemos um pastor com a sua saúde, cuidando de uma igreja, apacentando as ovelhas, porque isso é projeto de um Deus que tem todo o controle nas suas mãos, não é isso? Perfeitamente, pastor João. Perfeitamente. Eu acredito muito nisso. E eu digo para as pessoas, para os irmãos, para os amigos do quartel, da minha vida, eu conto essa experiência, e é importante a gente entender que o dom espiritual, as doutrinas bíblicas, mais do que ser entendida e aprendida na teoria, vale mais você viver a experiência e depois você pregar e ensinar. Então, a doutrina, a experiência, ela vem primeiro do que o ensino. Eu olho na Bíblia, os irmãos lá no Pentecoste, eles receberam o Espírito Santo, foram usados em línguas estranhas. Depois, Paulo veio ensinando acerca dos dons, da doutrina. Então, ter a experiência é muito importante. Então, sempre quando eu estou conversando com uma ovelha, passando ali alguma experiência, eu falo isso. É importante você ter a sua experiência com o Senhor. Você precisa ter a sua experiência, viver na sua vida, clamor pelo sangue de Jesus, consulta a palavra, dons espirituais, corpo. Você precisa viver. Eu vivi a experiência de corpo na minha conversão, porque o grupo que eu vivia era muito forte. Eu não sairia dali muito facilmente, mas quando eu vim para a igreja e o corpo me abraçou, cuidou de mim, me recebeu bem, eu tive condição de dizer àquele aonde eu vivia: não, eu tenho um lugar que é melhor para mim. Então a doutrina de corpo vivida é muito importante. Quando eu estou na igreja e acaba o culto e os irmãos vão assistir à igreja, eu lembro de como eu fui assistido e como foi bom para mim. Então, aquela assistência que é nos ensinada e que é dada ao visitante que vem na igreja é corpo, é necessário. Aquilo me salvou. Se não fosse, se eu chegasse na igreja naqueles dias e fosse lá e fosse mal recebido, mal assistido, talvez eu não voltaria. Mas eu fui muito bem recebido, pastor João. Eu fui muito bem recebido. Aí o hospital, os médicos tiraram o estômago do pastor. Ficou totalmente sem estômago. Totalmente sem estômago. Gastrectomia total.
Aí as pessoas estão me perguntando, Kleber, como é que ele se alimentava? É a pergunta que eu passo para o senhor. Perfeitamente. Primeiro, né? A primeira fase eu fiquei com uma sonda e eu tomava a alimentação pela sonda. Ia direto pro intestino. Ia direto pro intestino. Passava, fez um backup e ia direto pro intestino. E depois eu comecei a experimentar a alimentação líquido pastosa. Aí desceu, passava no intestino e aí depois foi fortalecendo mais. E hoje eu como qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo sem estômago? Mesmo sem estômago. Arroz, feijão, churrasco. Rapaz, né? Se milagre. quiser me convidar, né? Estou aqui à disposição, né? Converso com o Simone lá e a gente vai pra lá. Não tem problema. Nessa época o senhor já era bombeiro? Eu já era bombeiro. Como é que ficou no serviço? O senhor aposentou por isso? Entrou na reserva por isso? Como isso. É que foi? Aí por esse motivo, os médicos, né? Uma junta médica militar, né? Me chamaram. Falaram, Gleidson, a sua estrutura física agora não dá para você fazer. Eu era da busca e salvamento, né? Eu trabalhava na parte operacional de busca e salvamento. E disseram assim, olha, você não consegue ficar apto para o serviço do Corpo de Bombeiros, né? Então, se durante 2 anos o seu quadro não te tornar apto para o serviço, você vai ser reformado, né? No Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, eu sou o primeiro caso de um militar que foi reformado por câncer, que foi uma neoplasia maligna e que me dava alguns direitos, né? Das minhas promoções, por exemplo, né? Eu era soldado e eu fui reformado no meu posto máximo que eu poderia chegar, né? Que foi 3º sargento. Sobe para depois aposentar. Para reserva. Fizeram a minha promoção legalmente, né? Estudaram a legislação e eu fui o primeiro caso no Espírito Santo de bombeiro reformado. Aí que eu fui ao meu posto máximo e hoje eu sou reformado como 3º sargento e vivo a minha vida. E graças a Deus o Senhor recuperou a minha vida física, né? De uma forma hoje que eu faço, né? Qualquer coisa, nado. Como churrasco, né? Quando posso, né? Mas experiência. Essa foi a minha experiência. Foi uma experiência, eu conto para muitas pessoas, né? Eu fui levar minha filha para fazer uma fisioterapia, até um militar também, né, da polícia, que teve um câncer de estômago. E hoje ele é fisioterapeuta. E ele me procurou na época. Falou, Gleidson, você teve, o que vai acontecer comigo e tal? E eu expliquei tudo para ele, contei a minha experiência para ele. E esses dias eu fui fazer a consulta com a minha filha lá e ele me disse assim, ele falou, Gleidson, aquilo que você me falou foi muito bom para mim. Eu estava pensando até em não fazer a cirurgia. E se eu não fizesse, talvez eu nem estaria aqui. Mas como você me contou as suas experiências, a sua vida, como é que foi a sua recuperação, eu decidi em fazer a cirurgia. Hoje também estou recuperado e hoje evangelizo também, ele é de outra denominação. Eu vou para as igrejas e conto meu testemunho e falo de você, inclusive. Então ele também tinha o tapete da pele do cordeiro. Ele tinha o tapete da pele do cordeiro. Glórias a Jesus. Esse é o segredo da recuperação, é o tapete da pele do cordeiro. Deixa eu mandar um abraço aqui, a irmã Maísa Moraes, que está em Moradas de Laranjeiras, aqui na Serra. Diz, Kleber, estou aqui no meu local de trabalho, ouvindo a programação, o testemunho do pastor. Estou aqui junto com a minha colega de trabalho, Gabriela Bonfim, que está acompanhando esse testemunho, aqui, essa experiência do pastor junto comigo. E os irmãos estão enviando mensagens aqui. O sargento Faia, da Polícia Militar, que é lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, assim, Kleber, realmente é impactante o testemunho do pastor Gleidson. Maravilhoso, como ele entrou no tempo de Deus,
saindo diretamente do Cronos pro Kairos, ou Keros. E deixa aqui um abraço fraterno ao pastor Gleidson. Também a irmã Fátima. A Fátima, a esposa do pastor Rodrigo, do obreiro Rodrigo. É militar também, o Rodrigo, né? E ela disse assim: Kleber, Pai do Senhor, realmente estou aqui em lágrimas, glorificando a Deus pela vida do pastor Gleidson. Que experiência, meu Deus, e tirou o estômago e está relatando a sua gratidão a Deus. Só mesmo Deus na vida do servo. E agradeço a Deus porque os chamados para servir realmente têm impactado nossas vidas para edificação. Mandar um abraço também aqui, o pastor Bísio tá com a gente, o pastor Bísio de São Paulo. Kleber, tudo bem? Dá um abraço para o pastor João aí. Dia 11 de outubro estarei em Vila Velha e quero participar com vocês aí. Já está convocado. Pronto, já está convocado. Mas pastor João, eu nunca tinha ouvido um relato desse de uma pessoa que sobreviveu sem estômago. Eu não sei se é o caso do pastor Gleidson, né? Mas eu já ouvi, já li sobre você pegar uma parte do intestino como se você fizesse um pequeno estômago ali. Faz o intestino é ajustado, o comecinho dele é ajustado onde liga no esôfago. Você cria como se fosse um pequeno estômago ali para poder justamente as enzimas atuarem e dali funciona, não é? Só o que eu vejo no milagre é dele comendo churrasco e feijão com arroz, né? Normalmente a pessoa tem uma dieta alimentar mais light, mais leve, daí em diante. Mas como a ciência progride mesmo, o Senhor tem permitido que o homem conheça novas técnicas, nós estamos vendo aí uma bênção grande na vida do nosso irmão, seja por um milagre do Senhor ou seja por o Senhor ter dado sabedoria aos médicos que fizeram a cirurgia do nosso irmão. Eu acredito muito nisso. Até mesmo o pastor João, esse cuidado dos médicos, isso foi muito importante para mim. É bem verdade, aconteceram mais coisas, porque com 1 ano depois da minha cirurgia, da retirada do câncer, com 1 ano depois, o organismo ele começou a definhar. E eu fui comer num restaurante, isso aconteceu, e agarrou. A comida agarrou na anastomose, né, na cirurgia, porque o esôfago é uma estrutura rígida, é um tecido rígido, quase que cartilaginoso. E o intestino é um tecido mole. Então essa união do esôfago com o intestino, essa anastomose ali, ela foi assim bem delicada. Foi uma costura muito delicada. Para os irmãos terem uma ideia, eu fiquei internado, o médico falou assim: Gleidson, você não pode sequer engolir a sua saliva. Isso foram 28 dias, Kleber. Sem engolir saliva? Você não vai engolir a sua saliva. Quando você sentir que está salivando, você pega uma gaze. Meu Deus. Aí minha boca feriu. Os irmãos não imaginam. Porque tinha que cicatrizar ali. Porque tinha que cicatrizar de uma forma assim, sem passar nada. E isso aconteceu, foram durante 28 dias. Acredito, até porque a saliva tem ácidos, né? Isso. Pra poder quebrar as moléculas do alimento. É verdade. A dificuldade de não engolir a saliva, imagina isso. Verdade, tinha que tomar por causa da cicatrização. Isso. Então, nessa anastomose, acontece de vez em quando. Agarra. Aí os médicos tentaram fazer endoscopia, não conseguiram retirar. E o médico chegou para mim e falou: Gleidson, eu vou ter que te abrir de novo. Vou ter que te abrir porque tem algumas bridas, o intestino dobrou, colapsou, a gente vai ter que te abrir de novo. Eu falei: é mesmo? Ele falou: não tem outro jeito. Então pode fazer. Aí fui para a mesa de cirurgia, abriram de novo, fizeram o tratamento que tinha que ser feito.
E eu voltei, me recuperei de novo. E foi pro restaurante. E com mais um ano. E com mais um ano, teve um outro episódio chamado de bridas, né? Porque só o fato de você abrir o abdômen, você fica suscetível ao intestino colabar, a dar bridas. Isso aconteceu por 2 vezes. Então eu abri o meu abdômen, meu intestino, 3 vezes. Por 3 vezes. Por causa dessas dobras. Por causa dessas dobras que acontecia. Eu começava a comer, aí não descia. Eu ia pro hospital, isso aconteceu 3 vezes. É claro que essa questão física, ela é complexa. Eu tenho que tomar todos os meus cuidados, como eu tomo, busco, né, a suplementar, né, vitamina B12, ferro. Mas o que eu quero contar com isso, a parte espiritual. E eu acho até muito importante. Às vezes as pessoas dão muito valor à parte física, ao corpo físico, e às vezes quer e deve mesmo tomar este cuidado, mas a parte espiritual, ela precisa também estar, Pastor João, muito bem alimentada. Como o corpo físico precisa estar bem alimentado, a nossa alma, ela precisa também estar nutrida. E eu vejo isso fisicamente no meu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo como eu preciso cuidar da minha alma. Amém. Porque se eu não cuidar da minha alma, como meu corpo, eu também posso sofrer muito. E existe esse sofrimento da alma que o homem hoje tem porque ele não nutriu a alma dele. E a Bíblia, ela é muito clara em dizer que a alma tem sede do Deus vivo. E se você não alimentar a sua alma em Deus, na palavra, você vai sofrer os danos como um corpo físico sofre. Então, quando eu vou falar para alguma pessoa, orientar uma pessoa na igreja, né, cuidar de uma ovelha, eu digo para ela isso, que a alma dela precisa ser alimentada, como o corpo é alimentado. Então eu sei disso na minha vida e serve de testemunho para todos. Amém. Olha que coisa gloriosa. Os irmãos estão enviando mensagens aqui. E a irmã Juliana, lá de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, diz assim: olha, Kleber, que testemunho maravilhoso, né? Como não amar um Deus como esse, né? Meu Deus, louvado seja Deus. E tem outros irmãos aqui, muitos irmãos enviando mensagens aqui, falando desse testemunho impactante aqui do pastor Gleidson. E o objetivo do programa realmente é esse, é mostrar para você que está vivendo um programa idêntico, maior, menor, não sei qual o problema que você está passando, mas que o pior que seja, por mais que você não esteja vendo a luz no fim do túnel, uma saída, mas Deus tem uma saída. Deus abre porta onde não tem parede, né? Nosso Deus é Deus de poder. Está aqui o pastor Cleiton e os demais irmãos sempre que passam por aqui todas as quartas-feiras contando experiências notáveis. Semana passada nós contamos a experiência do Theo, né? Do Theo, que o Senhor deu uma bênção ali na minha cirurgia também. Hoje é do pastor Gleidson. Coisas extraordinárias, pastor João Carlos, mostrando que Deus é Deus. Kleber, o que nós vamos vendo nas experiências que a cada quarta-feira nós temos nesse programa é que cumpre-se a palavra que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muito bom, hein? Nós vemos no pastor Gleidson um jovem lá nos seus 20 anos que ouviu a palavra e buscou o reino de Deus e a justiça, e desde então vem servindo ao Senhor na sua vida. E aí, 16 anos depois, depara-se com uma situação de saúde complexa, não uma coisa simples, mas complexa. Mas aí a segunda parte do versículo
ela vem em socorro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então hoje um testemunho de algo que foi sofrido lá no passado serve como ânimo, serve como experiência, serve para levar outras pessoas a buscarem o mesmo Deus que cuidou do pastor. O mesmo Deus que segurou a mão do pastor, o mesmo Deus que preparou a pele do cordeiro para ele poder descansar, é o mesmo Deus que pode cuidar de outras pessoas que visitam sua igreja, ou que conversam com você na vizinhança, ou que sejam parentes. Com certeza, uma experiência que Deus deu para que pudesse ser usada como instrumento para levar pessoas a Cristo. É isso mesmo. O mesmo Deus que põe limites no mar, que faz a tempestade se acalmar, esse mesmo Deus é o Deus que cuidou do pastor Gleidson, que cuida até hoje, que pode cuidar e quer cuidar de você também, não importa o que você esteja vivendo até aqui. Talvez para você estejamos falando nesse momento para pessoas que estão com casamento acabados, mas Deus pode restituir novamente o amor entre vocês. Talvez não esteja falando aqui para pessoas que estejam desempregadas há tanto tempo. Deus, não consigo. Confie no Senhor, Ele pode abrir uma porta de emprego para você hoje. Uma enfermidade, com a irmã Eneike lá em Portugal, que está na quimioterapia para vencer um câncer. Como o ungido Romeu Silva lá em Atlanta, que sofreu um acidente, ficou sem os movimentos do corpo e os movimentos estão voltando gradativamente. Então, é isso. Tudo é possível aquele que crê. E o pastor Gleidson é uma prova viva disso que nós estamos falando aqui. O que a palavra diz, tudo é possível aquele que crê, pastor. É verdade, pastor Kleber. Kleber e pastor João. Isso que o Kleber colocou ali é uma grande realidade. Eu tive o privilégio, pode-se dizer assim, de ser escolhido pelo Senhor para passar por isso. Talvez uma outra pessoa não suportaria passar por tal prova. E talvez até eu mesmo não teria condição de passar por uma prova que talvez o pastor João passou. Para cada vaso tem uma temperatura específica, um ponto de forno, né? Um ponto de prova que é dado pelo Senhor. Mas eu digo assim com uma segurança muito grande, né? Vale a pena confiar no Senhor, e qualquer luta que você estiver passando, qualquer prova, como Kleber colocou, coloca diante do Senhor. Crê no Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará pela sua vida. Pastor Gleidson, como é o papel de uma ajudadora numa hora como essa? A sua debilidade de estar ali em recuperação, uma recuperação difícil, e aí entra uma esposa. Como foi o papel da sua esposa nessa situação toda? Eu posso resumir isso numa palavra chamada amor. Se não fosse o amor, eu não estaria aqui. Eu digo assim com toda clareza mesmo. Por certo, ela está ouvindo. Se não fosse o amor, eu não estaria aqui. Eu estaria morto. Com toda certeza. Ela cuidou de mim de uma forma, para os irmãos terem uma ideia. Ela trabalhava no hospital, na Unimed, Cias. Ela saiu. E hoje ela cuida integralmente de mim. Hoje eu tenho na minha casa uma esposa que cuida de mim integralmente. Nós optamos por isso, né? Ela saiu. E a função, e eu acho até interessante que ela, como
na área da enfermagem e conhece, foi para mim assim mais do que essencial, porque eu precisei de muitos cuidados e ela tinha habilidade, tem até hoje, para cuidar de mim. Então a família nessa hora, e eu digo assim, a minha esposa Simone, ela foi fundamental. O amor, o cuidado. Eu cheguei a um ponto que eu cheguei para ela e disse assim: olha, eu não vou aguentar mais. O tratamento está muito difícil, era quimioterapia e radioterapia. A dose da quimioterapia, a primeira dose, por exemplo, né? Olha, você vai tomar a dose de quimioterapia de meio, mas só que lá no hospital a dose foi dada de 1, foi o dobro. Então deu uma recaída muito grande. Eu voltei para a médica da oncologia, olha como é que tá o estado dele. Aí ele falou: não, é porque tá uma dose de 1 aqui, vai ter que ser de meio. Aí regulou lá. Então foi quimioterapia e radioterapia simultaneamente. E isso me debilitou muito. Se não fosse o cuidado da minha esposa, talvez eu não estaria aqui. Então eu agradeço muito a Deus por ter me dado ela como esposa para cuidar de mim nesse momento. Quando eu converso com um jovem casal que está se preparando para casar, que casou, já é recém-casado, eu digo isso para eles. Esse amor que eu falei aqui, que eu resumi essa palavra, é o amor de Deus. O amor de Deus, a essência do amor. E não os outros amores carnais, familiares, filantrópico, né? Filantrópico, eros, Filéu, ágape. O amor ágape. Vocês, quando eu converso com um casal jovem, né, vocês devem buscar de Deus esse amor. Esse amor é o amor que, quando um cônjuge tem um acidente na vida e perde um membro e fica acamado, o esposo e a esposa não vai deixá-lo. E que muitas vezes acontece. E Simone e eu, nós conseguimos alcançar este amor ágape. Ela, por certo, está me ouvindo. E isso foi fundamental para nós, Pastor João. Eu diria até que no grego usa essa expressão, né? Amor ágape, né? O filéu, enfim. Mas no hebraico, só existe uma palavra para amor no hebraico: é ahavá. Ahavá é o amor pelo amor. É o amor sem interesse. É você se doar sem querer receber nada em troca. É o amor ahavá. É o amor de Deus para conosco, né? Paulo deve entender disso muito bem, porque ele diz assim: o amor não olha os seus próprios interesses. Ah, que bom. Não é? E uma irmã que tem a sua profissão, que ela se preparou, estudou para isso, e ela abrir mão daquela profissão em prol do interesse de cuidar de seu esposo, de auxiliar o seu esposo na sua recuperação, isso realmente mostra o amor, né? Às vezes a gente cobra que a pessoa nos ame, mas o amor é algo que é ativo, né? Você ama. Muito bom, hein? Você ama, né? Deus amou o mundo antes que nós o amássemos. Ele nos amou primeiro, enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, antes que nós soubéssemos da existência dele, quiçá antes que nós o amássemos. E a gente vê, muito bem colocada, né, o resumo na palavra amor de uma mulher que abriu mão até mesmo da sua vida profissional em prol de cuidar do seu esposo. Quem seríamos nós sem as nossas ajudadoras? Olha, eu tenho uma dívida. Não sei como vou pagar, né? Mas eu tenho uma dívida eterna, né? Por ela, a Deus, né? E por ela e a ela, né? Por ter
feito isso, né? Vai fazer 25 anos, né? 25 de casado? De casado, 25 anos de casado. Anos de casado. Irmã Simone... 7 de novembro. Ah, é? Ah, um dia depois... Não, 13. 13 de novembro. Ah, e a irmã Simone Bernardino Mendes Neves, né? Queremos a senhora aqui qualquer dia desse para contar essa experiência pra gente também aqui. 9h03. Chegamos ao final aqui de mais um Chamados para Servir. Hoje, recebendo aqui o pastor Gleidson Lírio Neves. Deixa eu ler aqui mais uma mensagem aqui. A irmã Mariana, que mora em Atibaia, São Paulo, diz assim: Kleber, estamos na mesma batalha com meu pai. Ele fez cirurgia no estômago e intestino. Hoje usa bolsa de colostomia. Agora o câncer foi para o fígado. Para os médicos não há mais solução. Mas nós cremos que para Deus há solução. Amanhã é aniversário dele. Fará 59 anos. Peço que lembre dele. Claro, vou lembrar agora. Um abraço para o senhor Edmilson, aí de Caraguatatuba, né? O pai da Mariana. Estamos orando para o senhor. A partir de hoje, o senhor é alvo das nossas orações. Tá bom, senhor Edmilson? Confie no Senhor. Aqui está um homem de Deus, pastor Gleidson, que certamente para muitos a situação dele ali era o fim. Acabou. Era só o começo de uma nova vida. Uma vida cheia de experiências, uma vida de muitas vitórias na presença do Senhor. É isso que importa. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele vai fazer o impossível. Vai te salvar, vai te abençoar. Basta você querer. Pastor Gleidson, que honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. O prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz quando recebi o convite e ter essa oportunidade de contar essa experiência, né? Eu achei até muito interessante. Aí eu vi uma pessoa que está lá em São Paulo, uma pessoa que está, né, até com problema, né? Sim. Então eu fiquei assim surpreso. Eu acho que é de um valor muito grande. Eu sou muito grato a vocês, a rádio, por ter aberto aqui, feito esse convite. E tudo eu acho que tá dentro do plano de Deus, né? Dentro do plano de Deus, né? Deus tem um propósito. Para esse momento nós estamos aqui, porque Deus nos chamou para esse momento aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo em estar aqui com vocês, pastor João, Kleber. Uma alegria muito grande. A honra é toda nossa. O pastor Jonas, que mora em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Pastor Jonas, assim: Kleber, que testemunho maravilhoso do companheiro. Que Deus continue abençoando a vocês, pastor João, a você. Tá bom? Tá bom, pastor Jonas. Obrigado aí pelo carinho, tá? Pastor João Carlos Braga. Que coisa, meu Deus do céu. Quando a gente pensa assim, não vai ter testemunho maior do que esse, aí Deus vem e supera de novo. É verdade, não há limites para a operação do nosso Deus, né? Deus, não há limites. Não há limites. Você vai vendo ao longo da Bíblia, numa hora vem um dilúvio, na outra hora vem um mar que se abre, é verdade. Na outra hora é fogo que desce do céu, na outra hora é a boca do leão que é fechada, né? Os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos caminhos, os projetos dele também, né? Eu não sei se o pastor Jonas é o esposo da irmã Denise. E deixa eu olhar aqui. Se for o esposo da irmã Denise, nós trabalhamos juntos lá na igreja do MEI, depois trabalhamos na igreja do Flamengo também. Esse aqui é a irmã Célia Bersotti. Então deve ser outro pastor. Outro Jonas. Isso. Mas mais uma alegria de nós estarmos aqui participando nessa quarta-feira e ter conhecido o pastor Gleidson. Um prazer saber disso, que Deus abençoe muito essa união que está completando 25 anos, que até Jesus voltar continue sendo esse amor que é um exemplo para cada um de nós. Amém. Leve o nosso abraço à irmã Simone, também ao Lucas e à Marissa, que são os filhos do casal, a igreja ali em Resistência 3, o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom, pastor? Amém. E mais uma vez o nosso muito obrigado. Tá você que está acompanhando a nossa programação, lembrando que na próxima sexta-feira, conhecido como Depois de Amanhã, nós estaremos repetindo esse Chamados para Servir, a reprise, tá bom? E no sábado nós vamos reprisar pela TV Manaim. Você vai poder acompanhar pela TV Manaim, às 7 horas da manhã. Mas daqui a pouquinho já vai estar disponibilizado esse Chamados para Servir no YouTube para você. Aí você pode assistir quantas vezes você quiser, enviar para quem você quiser. Um testemunho vivo de um Deus que é vivo, está vivo e quer te salvar, quer mudar a sua vida. Ele quer cuidar de você. Basta você querer, tá bom? Ponto final de mais um Chamados para Servir. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.